A partir deste ano, os pais de todas as crianças de 4 e 5 anos de idade devem matricular os filhos na educação infantil. É o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como LDB. E mesmo tão novas, as crianças não podem faltar muito. Precisam cumprir uma frequência mínima de 60% das aulas. Segundo o Ministério da Educação, o controle dessa frequência deve ser feito pela própria escola pública ou particular e tem como objetivo melhorar o desenvolvimento da criança. A lei exige frequência mínima de 60% das aulas, mas o aluno que exceder a quantidade de faltas não será reprovado ou punido. Se verifica que a criança está com uma frequência baixa, o que tem que fazer? Informar a família, dizer, olha, está baixa a frequência. Se verificar que há uma recorrência ou um aumento dessa ausência, olha, Conselho Tutelar, verifica o que está acontecendo com esta criança, com esta família. A lei também determina para a educação infantil carga horária mínima de 800 horas distribuídas por pelo menos 200 dias de trabalho educacional. As aulas devem ter no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Segundo o Ministério da Educação, por causa do período de transição da lei, as escolas continuam a ter que matricular crianças de 6 a 14 anos. Agora, aquelas com idades de 4 e 5 e de 15 a 17 anos só vão ter o direito à matrícula obrigatória a partir de 2016. Os estados vão ter que garantir vagas no ensino infantil para todas as crianças. Para a Deniane, isso deve ajudar os pais. Ela reclama da dificuldade de conseguir vaga para o filho, aluno da educação infantil. Só tinha 15 vagas. A gente chegou aqui 5 horas da manhã, já tinham 5 pessoas na fila. Quem chegou às 8 já não conseguiu vaga. Para essa doutora em educação, a lei ajuda a conscientizar os pais de que a frequência escolar nessa idade também é importante. É importante porque a criança, ela também vai entender que a escola é um espaço importante para ela, né? Que lá é o espaço que ela tem para socializar, para brincar, para interagir, para aprender não apenas o que ela já está aprendendo na rua ou com os pais, mas para aprender também alguns elementos que vão ajudá-la a se desenvolver na escola e na sociedade futuramente. E a gente continua falando sobre a importância de começar cedo a vida escolar. Nossa convidada é a professora da Universidade de Brasília, Fátima Guerra, especializada em educação infantil. Boa noite, professora. Boa noite, Fernanda, e a todos os telespectadores. Quais são as habilidades que as crianças tão novinhas começam a desenvolver na escola? Na verdade, o eixo é o desenvolvimento da criança, né? Então, elas já começaram. Muita gente usa assim, se preparar para a vida, ela já está vivendo. Então, ela já chega na escola com muitas experiências, mas a escola abre os horizontes e diversifica para o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do raciocínio. E o eixo nessa idade é a brincadeira. Muita gente pensa que mas está só brincando, mas brincando é eixo do desenvolvimento. Ela aprende, principalmente quando ela chega na fase do faz de conta que, ela começa a trabalhar o abstrato. E não é qualquer tipo de brincadeira, né, professora? É uma brincadeira orientada, ela tem um propósito, não é isso? E, por exemplo, precisa oferecer, sim, escola, mas também não é qualquer escola. É uma educação infantil de qualidade, na educação pública, na educação privada. O que é que isso significa? Professores bem preparados, especialistas em educação infantil, que não é a mesma coisa de preparar para o ensino fundamental, é diferente, que entenda da criança e, ao invés de se pensar, vamos preparar a criança para a escola, para escolarizar, a escola precisa estar preparada para a criança. Pois é, isso que eu ia perguntar. As escolas têm até 2016 para oferecer essas vagas que agora a lei exige. Mas elas estão preparadas? Os nossos professores estão liberados para lidar com esse novo aluno pequenininho? Não ainda, mas se prepara também em processo. Porque a prática refletida é uma forma de formação continuada. Mas óbvio que não é só isso. As faculdades de educação do Brasil inteiro, das universidades públicas e das privadas, precisam prestar atenção na formação do professor para a educação infantil. Piaget dizia que era exatamente entre 2 e 6 anos, uma das fases mais importantes do desenvolvimento infantil.
Por quê? Eu até antecipava de 0 a 2 também, porque é nessa fase inicial da vida, a gente não nasce com as conexões cerebrais prontas, mas prontos para formar as conexões. E quanto mais diversifica e quanto mais estimula, diversifica as experiências, mais há diferentes conexões acontecendo. E a criança precisa também aprender sobre si, aprender a gostar de si, a se relacionar com os outros. E isso é outra coisa importante. Se fica só em casa, não tem essa coisa da aprendizagem, da convivência social. A lei fala também dessa frequência mínima, quer dizer, Isso. tem que responder chamada, tem que estar ali presente. Agora eu pergunto, muitos pais, por exemplo, aproveitam até para viajar fora dessa época de férias escolares, é uma viagem, um pacote de viagem mais barato, talvez, e acha, não está perdendo nada, não vai perder conteúdo. Qual a importância de respeitar essa assiduidade? Primeiro que ir na escola é o trabalho da criança, né? Ele também não abriria mão do seu trabalho. E outra coisa que eu acho que é também muito importante é a questão da continuidade da formação. E também não levar a criança atrasada, nem mesmo criança de creche. Porque quando chega na creche, ou quando chega na escola, o grupo já está na dinâmica dele. E o grupo é muito rígido nos seus ritmos. E a criança vai se sentir muito deslocada. Então, é preciso dar as condições para a criança se desenvolver bem, mas se sentindo bem, com bem-estar e envolver-se naquilo que ela está aprendendo. Uma criança que leva, um pai, uma mãe que leva a criancinha para a escola no primeiro dia, na primeira semana, e sente que a criança não se adaptou, deve recuar e pensar, não, ano que vem ela vai estar maiorzinha, ou não? Deve insistir? Boa pergunta, Fernanda, que a maior falta de adaptação é da mãe e do pai. É o trauma maior, e quando a criança já entrou, já está brincando, e aí não vai nem dar tchau para a mamãe, né, para papai. Então, na verdade, a ansiedade é passada dos pais, da mãe, para a criança. Então, não desistir e também cuidar da própria ansiedade e dar o bem-estar para a criança. Com segurança, a criança, quando ela tem segurança afetiva, ela se adapta em qualquer ambiente. Quando ela não está adaptada, tem que ver o que está acontecendo e como se relaciona a professora, o professor, como é que é esse relacionamento na sala de aula. Eu acho que isso é muito importante. Professora Fátima Guerra, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar na defesa da educação infantil de qualidade. Obrigada, professora.